Olá, estamos novamente aqui com Leonardo Martini, consultor da Stonex, empresa que presta consultoria aqui para a Cooper Alpha, e na conversa dele hoje vamos falar sobre o mercado agrícola. Queremos referendar algumas ações, algumas orientações ou alguns fatos já acontecidos, levantados na última oportunidade que conversamos com o Leonardo, e nós queríamos saber se as tendências daquilo que a gente colocou, elas têm efetivamente ocorrido. Fazendo um resumo daquilo que a gente apresentou na última tua participação conosco aqui, tivemos efetivamente um acerto nas questões, Leonardo? Eu sei que é uma perguntinha assim que encabula, mas dá para dizer que isso aconteceu? Luiz, primeiramente um prazer estar aqui novamente com vocês, sempre uma honra estar aqui falando para a Alfa, para todos os cooperados. E pode-se dizer que por enquanto a gente está acertando, né? Eu acho que não é uma feliz notícia, né? Infelizmente a gente vinha colocando que a gente via a tendência de preços caindo, né? Pelo tamanho da safra, que mesmo com todas as quebras da Argentina, o mercado mundial um pouco menos ofertado de soja, o Brasil, né, com todo o tamanho da nossa safra, seria o suficiente para derrubar os preços, e é o que a gente viu, né, do mês passado para esse aqui se confirmando. Então, nessa confirmação para frente, a gente sempre tem que olhar um pouquinho mais para frente. O que a gente pode dizer, digamos assim, para os próximos meses, assim? Continuamos com o preço para baixo? Luiz, eu acho que a gente tem a tendência aí nos próximos 2, 3 meses de uma manutenção desse cenário, né, de preços baixistas, ou pelo menos uma acomodação dos preços nesses níveis baixos. Por quê? A gente começa a ver tendências agora, né, efetivando a safra brasileira, né, com a aceleração da colheita, o produtor invariavelmente ele tem que vender, né, ele tem conta para pagar, então a gente entra naqueles 2 meses que o produtor tem bastante conta para acertar, então a gente tem visto um movimento maior de venda de soja, né? E aí a gente começa a entrar com alguns fatores externos também. Os Estados Unidos vem plantando, né, tendência de uma área maior. A gente falou no nosso último encontro da questão, né, da migração de Laninha para El Ninho, que também é um fenômeno climático mais positivo para safras. E é segurança efetivamente para safras. Mais garantias de uma safra melhor ao redor do mundo e recomposição de estoques. Então, olhando esse universo agora dos próximos 2, 3 meses, a gente tem essa tendência, né, de uma manutenção do cenário mais baixista para os preços, uma vez que a gente ainda tem aí efetivamente 50% da safra brasileira de soja para ser colhida, e toda essa pressão, né? Falta de espaço, problemas logísticos. O produtor que acompanha um pouco mais o mercado e acompanha as informações que vocês passam tem visto que os portos estão com bastante dificuldade, né, para embarcar essa soja, o frete lá em cima, porque realmente a demanda, né, pelo carregamento está muito alto. Então tudo isso, infelizmente, do ponto de vista do produtor, são fatores aí que a gente vê realmente como pressão para os próximos Então anos. A gente vai ter um período agora de um mercado de repente mais baixo, estabiliza. Isso. Vamos ver o que acontece com os Estados Unidos. O que tu pode dizer um pouquinho mais dos Estados Unidos lá? Tem essa questão do El Niño que a gente já comentou, que ele é uma coisa boa, porque também ele reduz as possibilidades de geada para safrinha. Perfeito. Que é uma coisa que a gente também está com uma janela aí atrasada para plantio, está comprometido, então a gente tem esse fator que ajuda também para uma questão de nós termos safra. Nessa avaliação de nós termos safra, você imagina que os Estados Unidos, como é que eles vão se comportar lá? Nós dependemos efetivamente, sempre eu digo assim, a sorte de um é o azar do outro. Perfeito. E eles escolhem antes do que a gente. Sim. O que podemos esperar efetivamente dos Estados Unidos? Então, inicialmente, nesse cenário climatológico, como a gente comentou, são situações positivas, né? Então, se confirmadas, elas vão se refletir em melhores safras, né, nos Estados Unidos, eu diria no hemisfério norte como um todo, né, tanto para soja quanto para milho, né. Inicialmente, a gente não prevê um aumento de área de soja para os Estados Unidos, e sim um aumento de área de milho. Mas, comparando com o ano passado, que eles abandonaram mais área, né? Eles deixaram de colher a soja porque eles tiveram um problema de seca. Esse ano, só deles
colherem toda a área plantada ou deixar um pouco menos, a gente vê uma previsão de safra acima de 120 milhões de toneladas para os Estados Unidos, 122 milhões. Então seria aí de 5 a 7 milhões a mais do que o ano passado, tá? Então se a gente for lembrar, Brasil, Argentina e Paraguai, 17 milhões a mais que o ano passado, Estados Unidos vem ao longo do ano com mais 7, né? A gente tem uma tendência aí do ano inteiro com maior disponibilidade de produto. Então, inicialmente, as projeções, tanto de milho quanto soja nos Estados Unidos, elas são extremamente positivas. Então, hoje, se você me perguntar se eu mantenho a minha opinião do nosso último encontro, né, que o produtor precisa avaliar com cuidado se vale a pena segurar tanto soja quanto milho ao longo do ano, eu sou vendedor, eu continuo com a mesma opinião. Eu venderia, a gente comentou do financeiro no último encontro, eu mantenho essa opinião, né? Nesse universo aqui, olhando principalmente esse primeiro semestre. Óbvio, a gente vai falando aqui, a cada 2 meses a gente se encontra. Segundo semestre tudo pode mudar, pode quebrar os Estados Unidos, o preço pode subir, é outra realidade. Então assim, aquilo que a gente sempre fala, canja de galinha, né, e prudência não faz mal para ninguém. Então, poxa, para que eu vou segurar 100% do meu volume? Vende um pouco, vamos participando do mercado, né? Eu acho que o mercado dá oportunidades, né? Quando tiver uma oportunidade, fazer as vendas fracionadas, aquilo que a gente sempre orienta para o produtor. Não vai fazer uma única vez, você não vai acertar o olho da mosca, né? A gente vai fazendo as vendas parceladamente à medida que a gente tem necessidades e também quando a gente tem oportunidade de mercado, porque o mercado nos oferece oportunidades aí. Com certeza. E um outro fator, digamos assim, que preocupa muito é questões macro, digamos assim, mundiais. Sim. Aí a gente tem algumas intrigas, algumas guerras, alguns ciúmes que você não consegue administrar. Sim. E que podem trazer, digamos assim, influências. Temos a questão da gripe aviária também, sim, que a gente comentou alguma coisa. Como é que você pode fazer um panorama mais do macro para a gente rapidinho? Luiz, olhando o macro, a gente segue vendo a China um pouco mais lenta nas compras, ela segue comprando, mas da mão para a boca, porque ela está vendo esse cenário positivo também de queda de preços, né? Então ela vai comprar soja enquanto ela precisar. A gente viu agora nos últimos dias esse encontro entre China e Rússia. Parece que a China ela vem com um movimento para tentar auxiliar numa chegada de acordo entre Ucrânia e Rússia para acabar a guerra. Realmente não tem sido positivo para ninguém, né? Mas a gente sempre fica com medo da bipolarização entre Estados Unidos e China, né? Que são as duas potências. A gente sabe que no final do dia o que importa para eles realmente é a hegemonia, né, mundial, e isso influencia no nosso preço, né, da soja, do milho, influencia tudo aqui. Então, se isso escalar, se a gente vê algum problema, né, de China tomando um partido, Estados Unidos indo para o outro lado, a gente pode ter alguma coisa de tributação, como foi a guerra comercial em 2018, e isso vai mexer nos preços aqui de soja também, né? Ontem saiu a notícia que a Rússia estendeu por mais 120 dias a questão da exportação do corredor ali do Mar Negro. Isso é bom para o mercado? Exato, é mais grão vindo de novo para o mercado, então a Ucrânia oferece mais trigo, oferece mais milho, então ela inunda o mercado de produto que também é baixista para esses produtos, né? Então toda essa dinâmica geopolítica ela também está influenciando. Por enquanto, aparentemente, a China está fazendo o meio de campo para sair um acordo, né? Mas ela pode mudar do dia para a noite, porque a gente tem visto aquele leste, né, ali do globo caminhando para formar um bloco entre Índia, Rússia e China, né? E os caras têm um mercado consumidor gigante e escanteando o resto do mundo. Então, meu medo é esse. No final do dia, eles se acertarem por lá e o resto do mundo ficar ali... Ficar excluído de todo esse potencial de consumo, né? Porque uma coisa importante, quando a gente tem produção, a gente precisa de demanda. Perfeito. Sem demanda, efetivamente, a gente está... como diz o seguinte, não adianta produzir e não ter quem compra. Exatamente. E hoje, 70% da nossa exportação de soja é para a China, né? Então a gente tem uma dependência muito grande deles, né?
Então, assim, para o Brasil é uma situação muito delicada se realmente a gente tiver que escolher um lado entre Estados Unidos e China em algum momento. O que você vê da gripe aviária? Inteligentemente, eu acho que Sim. deixamos de falar do assunto. Sim, perfeito. Eu acho que essa é uma coisa, a gente quanto mais fala de um assunto, mais você puxa ele. Mas só para a gente botar passar uma régua aí, o que tu pode dizer sobre isso? Luiz, realmente a gente viu... O Uruguai e a Argentina tiveram problemas desde o nosso último bate-papo, teve até uma granja comercial na Argentina que foi atingida, então isso acabou afetando as exportações de carne na Argentina, mas aparentemente, como você falou, a gente deixou de falar do assunto, não que ele deixou de existir, né, porque ele não some magicamente, mas o Brasil ele tem tomado as medidas que lhe cabem, exato. A gente tinha um medo muito grande porque a questão da disseminação através de aves silvestres, né, que aí é difícil controlar, mas aparentemente a gente não viu nada de novo em relação a isso. Então as medidas estão sendo tomadas, né, os órgãos sanitários estão trabalhando para isso. E por enquanto, graças a Deus, realmente esse assunto está pacificado, né? Esperamos que fique assim. Isso aí. Obrigado, Leonardo. A gente retorna aqui, então, daqui 2 meses para conversar um pouquinho mais sobre o mercado para todo o nosso telespectador.